A área de exatas é sempre uma das mais temidas por boa parte dos vestibulandos. E quando chega na química, com átomos, reações, elementos, parece que o susto é ainda maior, né? Por isso, para a gente dar algumas dicas de como estudar para essa disciplina, para as provas, eu converso agora com a professora Josiele. Professora, por que a química é tão temida pelos alunos? A química acaba sendo um pouco temida pelos alunos porque ela engloba a área de exatas. E quando a gente fala em exatas, muitos alunos acham que é um bicho de 7 cabeças. Mas na verdade não. É só a gente estudar e com calma, estudando os procedimentos passo a passo, que aí a gente consegue resolver todos esses problemas, a gente encontra soluções para todos os problemas da química. E quando a gente fala de vestibular, de Enem, tem algumas áreas da química que são as mais preferidas para cair nessas provas? Tem. Foi feito um levantamento dos últimos 5 anos, dos conteúdos que caíram no Enem, né? E a gente vê que o que está no ranking em primeiro lugar é a físico-química. A físico-química, ela engloba conteúdos de propriedades coligativas, termoquímica, eletroquímica, equilíbrios químicos, cinética químicas e soluções. Isso tudo engloba a físico-química. Depois, em segundo lugar, a gente tem a química geral. A química geral, ela estuda a introdução da química. Ela estuda a estrutura das substâncias, das composições e das propriedades das diferentes estruturas e das matérias e suas transformações. E aí, por fim, depois a gente tem a orgânica, que são os compostos orgânicos, que é aquele que os alunos ficam contando os carbonos, né? Que a gente aprende lá no ensino médio. Depois a gente tem os átomos, o meio ambiente e, por fim, não menos importante, nós temos a bioquímica. Agora, na hora de estudar, é bastante conteúdo, né? Por onde começar e como começar esse estudo, professora? A gente sempre estuda por aquilo que a gente já sabe. A gente começa e vai depois se desenvolvendo, né? Aqueles alunos que normalmente não gostam muito de exatas, gosta mais da humanas. Então a gente tem que estudar aquilo que a gente menos gosta, porque o restante a gente já sabe um pouco mais. Então a gente se desenvolve naquilo que a gente não sabe muito bem. Aqui eu trouxe um exercício do Enem de 2018, que tem uma pegadinha que a gente precisa prestar muita atenção na leitura. Eu sempre falo para os meus alunos para ir lendo os exercícios e eles irem extraindo os dados encontrados no exercício. Aqui nós temos uma reação, o enunciado do exercício, ele já explica o que é essa reação, então nós temos uma glicose. E essa glicose, que é o açúcar, ela libera uma energia de 2.800 kJ. Esse negativo aqui significa que ele está liberando. E aí ele pede para encontrar na oxidação 1 grama dessa glicose. Quando ele fala 1 grama, nós precisamos saber encontrar a massa da glicose. Né? E aí a gente faz uma regra de 3. 180 gramas, que é a massa da glicose, libera 2.800 kJ e 1 grama libera quanto? E aí a gente tem uma regra de 3. Só que quando a gente resolve a regra de 3, esse resultado dá 15,6. E aí o aluno já fala, acertei a questão. Mas precisamos lembrar que ele fala em 40%. E aí a gente precisa aplicar 40% em cima de 15,6, que dá 6,2, que é a minha resposta A. Então a gente tem que ficar bem ligado, por isso eu falo sempre para os meus alunos. Todas as vezes que for ler um exercício, vamos extraindo os dados, porque extraindo os dados não tem como a gente errar. E pegadinhas nas provas não faltam, né, professora? Pegadinha não falta, gente, infelizmente. Mas só vamos ler com atenção que a gente consegue chegar no resultado correto. Perfeito, professora. Muito obrigada pelas informações. E essa é mais uma dica do Carreira em Foco.